Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Exegese Bíblica. Você que acompanhou nossas últimas aulas, nós fechamos o panorama do Antigo Testamento e agora estamos iniciando uma nova disciplina que é a Exegese do Texto Bíblico. Para que você entenda melhor essa disciplina Exegese Bíblica, é necessário que você tenha assistido às aulas da disciplina de Bibliologia. Então, se você não assistiu, volta aí na playlist do canal e assista às aulas de Bibliologia para que você possa ter uma melhor compreensão sobre algumas questões que nós vamos falar, como, por exemplo, a exegese ela é a extração do significado, a extração do sentido do texto bíblico. Só que essa extração de sentido e de significado é no idioma que a Bíblia foi escrita. No caso do Novo Testamento, estamos falando da língua hebraica e quanto ao Novo Testamento, estamos falando da língua grega, língua hebraica. Tem até uma Bíblia aqui em grego e uma Bíblia em hebraico. E para a gente entender um pouco melhor o que é a exegese bíblica, eu queria convidar vocês para acompanhar um texto, João 21, capítulo 21 do Evangelho segundo João. Nós leremos a partir do versículo 15. Vamos ler poucos versículos só para exemplificar o que é a exegese, o objetivo da exegese, que é essa disciplina que iniciamos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Texto muito famoso para trabalhar a disciplina de exegese, assim como para trabalhar também o grego bíblico. Inclusive, nós temos aqui no canal um curso de grego bíblico e de hebraico bíblico também, e vai ser muito importante para você conseguir compreender e acompanhar essa disciplina de exegese. Então volta também na playlist do canal e assista essas aulas de grego e de hebraico bíblico. Esse texto, Jesus perguntando a Pedro se Pedro lhe ama, e é interessante porque se você der um Google aí, Pedro, tu me amas, pregação, o que você vai observar? A maior parte das pregações sobre esse texto são erradas, equivocadas, assim como muitas pregações famosas de textos bíblicos, onde se tenta fazer um joguinho de palavras do grego ou do hebraico para trazer um significado que aquele que está pregando, aquele que está ensinando, aquele que está falando, deseja. Isso é muito perigoso, porque exegese é extrair o significado, o sentido do texto. Então já existe um significado, já existe um sentido no texto. O que o exegeta, aquele que está analisando as escrituras, vai fazer é simplesmente extrair esse significado e não realizar o que a gente chama de exegese, que é inserir o significado dentro do texto. O termo exegese, se nós pegarmos o dicionário do Novo Testamento, um dicionário grego do Novo Testamento, como esse do Carlos Rusconi que eu tenho aqui, o que você vai observar? Ele é formado por duas palavrinhas, uma preposição que é o ek e o egese, que dá uma ideia de guiar. A lógica, a tradução seria extrair ou guiar o sentido ou significado do texto. Em termos mais simples, é extrair o significado daquele texto que eu estou analisando. O texto já possui um significado. Eu não vou inserir o significado nele. E esse texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 até o 17, ele é famoso porque aparecem dois verbos gregos, que é o agapau e o filéu, ambos para se referirem ao substantivo amor, né? Mas no caso ao verbo amar, ali conjugado para Pedro, e muitas vezes são interpretados de formas diferentes, como se o agapau referisse único e exclusivamente ao amor incondicional de Deus, e o filéu é um amor mais fraternal, uma amizade, algo que não é tão incondicional assim. E quando a pessoa ela conhece
pouco grego, eu gosto muito de falar isso, que conhecer pouco grego chega a ser pior do que não conhecer grego. Porque se você conhece pouco e você tenta aplicar esse pouco de forma equivocada, de forma errada, ainda que não seja intencionalmente, você vai acabar trazendo uma interpretação para o texto, realizando uma exegese, inserindo um sentido, significado no texto, que não tem esse significado ali. E isso é muito perigoso, porque aí eu estou criando uma análise errada do texto, estou ensinando muitas vezes, se é no caso uma pregação ou ensino bíblico, e outras pessoas vão multiplicar esse ensinamento errado. Tanto que essa interpretação de que Pedro responde com um tipo de amor diferente, um sentimento diferente que ele tinha para Jesus, que não era o que Jesus esperava que ele dizia, é algo que é multiplicado aos montes. Já a interpretação de que ali está sendo referido o mesmo amor, mas usando palavras diferentes ou sinônimos, isso acontece muito na língua portuguesa e em outros idiomas também, como um recurso linguístico, estilístico, literário. O apóstolo João ele usa muito isso nos livros que ele escreve, sobretudo no seu evangelho. Então ele usa muitos recursos estilísticos. Uma prova disso é que se nós formos no texto de João 3,35, o que nós vamos observar lá? Lá vai falar que o pai ama o filho e vai usar o verbo agapao, né? Que muitos vão dizer aí que sempre vai significar o amor incondicional de Deus. Só que em João capítulo 5, no versículo 20, é a mesma ideia, dizendo que o pai ama o filho e vai usar o termo filéu. Será que Deus em João 3,35 está falando que ele ama o filho com um amor incondicional e lá em João 5,20 ele muda de ideia? Agora eu já não amo mais ao filho, a Cristo, com esse amor incondicional? Lógico que não. É o mesmo amor que vem de Deus para Cristo e é o mesmo amor incondicional. Porém, ele utilizou palavras diferentes, recurso linguístico. Por isso que nós precisamos estudar a exegese. A exegese, ela nos guia, a lógica é nos guiar, extraindo o significado do texto para uma outra disciplina, que nós chamamos de hermenêutica, que aí já é a arte da interpretação do texto. No caso da hermenêutica bíblica, a arte da interpretação do texto bíblico. Então, quando você ouvir falar desse texto, Pedro, tu me amas, e escutar as pessoas interpretando como tipos diferentes de amor, tome muito cuidado. Muitas vezes a pessoa que está falando, ensinando, pregando, é bem intencionada, mas ela não tem o entendimento correto da exegese desse texto bíblico. Como a exegese é a extração do sentido, do significado do texto, e o texto está na língua grega falando do Novo Testamento, nós precisamos nos ater a esse significado e a esse sentido no texto original, que é na Bíblia, na língua grega e não no português. Tome muito cuidado com os joguinhos de palavra, tome muito cuidado com as construções de pensamentos e de conclusões de acordo com a visão daquele autor, de acordo com a visão daquele leitor, daquele pregador, daquele professor, porque o texto já tem o seu próprio sentido, o seu próprio significado. Mas falaremos mais sobre isso ao longo da nossa disciplina de exegese bíblica. Aguardo vocês.